Boa noite. Que bom que nós estamos aqui e que a paz divina nos oriente e nos envolva e nos torne mais capacitados a entender e a seguir os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Nós somos, os homens, de uma forma geral, nós somos ávidos de felicidade. Então, nós queremos a felicidade sempre. E isso faz muito tempo que a gente busca essa felicidade. Mas, o que será essa felicidade? Será que é o encontro de um grande amor? Né? Será que é a conquista de riqueza, de saúde, de uma família harmoniosa? A felicidade, na realidade, não está onde nós vamos buscá-la. Ela está dentro de nós. E é aí que nós temos que buscar, que amparar, que exercitar e que fazer com que ela se transborde e que vá junto às pessoas que nos servem. Mas, falar em felicidade, o tema é inimigos ocultos. Eu acho que o título é meio pesado, né? Então eu quis dar uma aliviada, assim, como tem na canal. Mas, será que nós somos felizes porque não temos inimigos ocultos? Ou não temos inimigos ocultos porque somos felizes? Quem são esses inimigos ocultos? No livro Alma e Coração, Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos coloca algumas reflexões a este termo. E ele diz: mencionamos com muita frequência que os nossos inimigos exteriores são piores expoentes da perturbação que operam em nosso prejuízo. Inimigos exteriores. Porém, há uma grande necessidade de descobrir que os nossos inimigos mais difíceis são aqueles que nós não podemos afastar tão facilmente assim. Porque eles aí estão no cerne da nossa alma, lá no íntimo da nossa alma. Os nossos inimigos, né, exteriores, são aqueles que nós podemos nos afastar, podemos deixar um chega para lá, podemos fazer uma prece por eles, né, porque para os outros é tão fácil, a gente faz com toda tranquilidade, né? Mas nosso tema é inimigos ocultos. Mas quem são esses inimigos ocultos? Não são bichos de outro mundo, né? Nós imaginamos que eles são aqueles seres que estão mais próximos a nós, aqueles que nos traem, aqueles que nos usam, e para chegar até nós, eles usam máscaras, né, para disfarçar, e vendem ovelhinha, quando na realidade são os lobos maus, mas que podem fazer coisas sem que nós percebamos. Só que esses não são os piores inimigos. Os nossos mais cruéis inimigos são aqueles implacáveis, né? Como a gente já ouviu em outras situações, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, a intemperança mental e a vaidade. Ora, o egoísmo é aquele sentimento que nós carregamos dentro de nós e que nos perturba a visão. Ele nos, assim, mais ou menos como eu estou hoje. Eu estou vendo vocês assim, tá? Eu ainda não estou bem recuperada da minha cirurgia, então, mas eu estou vendo que tem muita gente que faz assim, tem uns que estão assim, tem outros que não estão assim, mas daqui a um pouco eles vão entrar nisso. Então,
Esses aí, quando a gente tem isso dentro da gente, esse egoísmo, nós não vemos nas pessoas que estão próximas a nós aquilo que elas necessitam. Porque nós somos egoístas. Ou melhor, nós não somos egoístas. Nós temos dentro de nós aquela sementinha do egoísmo. E isso já perturba um pouquinho. Tá? Foi perguntado aos espíritos qual era o pior dos inimigos dos homens. E os espíritos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Vamos pensar em todas os nossos vícios, né? Ou os vícios, que nós não temos vícios, mas as pessoas que estão do nosso lado têm vício, têm vício. Nós vamos ver por que nós achamos isso. Mas atrás e no fundo de todos estes vícios, nós vamos encontrar quem? O egoísmo. Tá? Bom, depois vem o outro irmãozinho deste, são muito assim, sabe? Que é o orgulho. O orgulho também é terrível. O orgulho não nos permite acolher a luz do entendimento. Ele nos coloca em permanente desequilíbrio. Tá? O egoísmo e o orgulho são dois parentes próximos que eles vêm de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. Para que eu possa, e é instinto, lembrem-se que o instinto é aquilo que a gente diz, que os animais ok, porque não são muito racionais. Então, eles já estão incrustados dentro de nós. Todos esses instintos têm uma utilidade, têm uma razão de ser. Foram criados por Deus e Deus não faz nada inútil. Tem objetivos, tá? Só que Deus não nos criou para o mal, mas o homem é que abusa destes dons divinos e ele acaba alimentando esses maus, né? E isso porque nós temos o livre-arbítrio. Bom, outro desses nossos inimigos é a vaidade. Mas não é aquela vaidade externa que tem de eu pintar os meus cabelos, de eu arrumar, de eu botar uma roupa nova, não é esse. É aquele que nós carregamos lá no nosso cerne, lá dentro de nós. Este aí é aquele que faz a superestimação do próprio valor. E ele acaba nos induzindo a desprezar o merecimento dos outros. Porque as pessoas que nos cercam, elas também merecem a nossa atenção, a nossa mão, o nosso sorriso, a nossa compreensão, né? A nossa ajuda, enfim. O outro probleminha destes nossos inimigos é o desânimo. Aí o desânimo, ele é que nos leva a nossas condições de inércia. E aí tem gente que demonstra, né? Parece que tem um espelhinho lá dentro da alma que bota para fora o desânimo. Eu estou tão desanimada. A vontade que eu tenho é ficar dentro de um quarto escuro, de não sair para a rua, de não levar adiante a minha proposta de progresso. Nós temos que levar adiante isso e dominar estes instintos, dominar essas situações. E aí, eu tomei a liberdade, encontrei uma prece muito bonita, só que eu não vou ler para vocês. Eu coloquei essa prece aqui nesse lado, tá? É a prece para quem tem desânimo. E aí ontem eu recebi uma amiga, e eu mostrei para ela o que eu estava fazendo, assim, é para mim. Isso aqui é para mim. Bom, eu não quero que seja para todos nós.
Pelo menos tem gente também que às vezes a gente é para nós e a gente não admite, né? Eu não, eu tô sempre carregada, tá? Mas não é assim. É esse desânimo interior que a gente está falando. Bom, a intemperança mental. A intemperança mental, o próprio nome já sugere o que pode ser, são aquelas pessoas, são aqueles comportamentos que as pessoas têm que vão nos causar certos atos indisciplinados. Isso está muito ligado com a nossa indisciplina. E aí, também esse se manifesta bastante perante os nossos comportamentos. Por último, aqui dos que eu vou citar, é o medo de sofrer. O medo de sofrer também é uma coisa terrível, porque por medo de sofrer, a gente acaba sofrendo muito mais. Né? Eu acho que eu não vou fazer isso porque eu vou me dispor, eu vou me expor e acabo sofrendo muito mais do que se eu estivesse enfrentando aquilo na realidade. Bom, e tantos outros agentes que existem por aí que são nocivos e que se instalam no nosso espírito, corroendo todas aquelas energias e acabam desestabilizando a nossa capacidade mental. Isso é mais fácil se nós contornarmos eles no início. Nós vamos ver como. Tá? Bom, para a transformação dos inimigos externos, dos adversários exteriores, nós contamos geralmente com o amparo de amigos. Os nossos amigos acabam nos dando força, nos ajudam a revisar as nossas relações, tá? Colaboram nas nossas novas caminhadas. Isso é mais fácil. Mas, para extirpar, para acabar com estes inimigos que moram bem dentro de nós, aí a coisa é mais direta, é mais séria. Aí nós precisamos contar com Deus. É através da nossa aproximação, do nosso contato, do nosso merecimento, é que nós vamos conseguir extirpar, retirar de nós esses inimigos, ou pelo menos suavizá-los um pouco mais. Claro que o nosso esforço também tem que ser contado. Nós não podemos esquecer do nosso esforço em querer mudar, em querer conseguir esses aspectos. A coisa mais importante que tem para simplificar é quando a gente deseja iniciar grandes mudanças. É o primeiro passo. Bom, eu quero mudar. Do jeito que está, eu não posso continuar. Então, já estou dando um passo, e é um passo, é aquele firme, sabe? É aquele primeiro, eu quero mudar, eu quero transformar essa situação. E aí, para isso, eu encontrei uma historinha que eu achei um amor, filha de bichinho também, né? E nós moramos na praia. Então, assim, ó, se nós colocarmos dentro de um balde um caranguejo, o caranguejo, aos poucos, ele vai passando, mas ele vai acabar saindo do balde. Mas, se nós colocarmos mais caranguejos dentro daquele balde, nenhum deles sai. Porque quando um deles estiver chegando perto da borda, vem o outro e agarra ele, puxa ele e vai para baixo. Caem todos ali. Aí o outro vai do outro lado, está quase saindo lá, vem um outro caranguejozinho e acaba segurando ele, puxa para baixo. Tá? Então, se nós colocamos diversos caranguejos dentro de um balde, ninguém consegue escapar. É por isso que a gente nunca deve colocar muitos caranguejos no mesmo balde. Algumas pessoas são como caranguejos.
adora nos puxar para baixo. E aí, assim, a gente está conseguindo levantar e ele vem, vai para baixo. Então, isso é o que nos leva a querer simplificar os nossos relacionamentos. E isso é tão importante quanto as transformações que nós queremos passar, tá? Então, a gente deve fazer o quê? Tentar passar mais tempo com as pessoas que são bem-sucedidas, que são alegres, que são espontâneas, que têm um alto astral, que conseguem transmitir essa alegria. Porque essas pessoas geralmente se preocupam com a gente e até nos dão bons conselhos, nos dão boas orientações. Então, essas são as pessoas que nos colocam para cima. E os caranguejos nós vamos deixar dentro do balde, tá? Ou lá na areia da praia, que é o lugar dele. Isso aqui também, depois de passar muito tempo com essas pessoas de sucesso, a gente acaba se tornando uma delas. E isto é contagiante. Isso contagia, tá? E aí a gente também fica protegido da realidade que nós temos. No Livro dos Espíritos, a questão 919 faz a seguinte pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos: conhece-te a ti mesmo. Isto é uma máxima, né, de Sócrates, que ele escreveu: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates, como todos aqueles, né, que conseguiram deixar alguma coisa, um legado para nós, ele, em determinado momento, ele se rebelou contra a situação social existente e ele acabou estudando mais a fundo. E ele descobriu que isso era uma grande vantagem. Então, nós temos uma outra pergunta que complementa essa, que diz: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Aí nós tivemos um espírito que conseguiu responder e nos fazer pensar. Santo Agostinho coloca assim: fazei o que eu fazia na vida enquanto eu estava na terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência e passava em revista tudo o que eu fizera durante aquele dia. Me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para transformar, para modificar no meu interior. Aquele que cada noite lembrasse de todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. E, creiam, Deus está presente. Deus vai assistir. Questionar, portanto, perguntar o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância, se uma ação que não ousarias confessar, perguntar-vos ainda isso. Isso é muito sério, eu fiquei muito chocado. Mas, se aprovesse a Deus me chamar neste momento,
reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e contra vós mesmos. As respostas serão o repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. E aí, então, de todas essas faltas que às vezes nos passam despercebidas, nós, se seguíssemos esse conselho do Santo Agostinho, se nos questionássemos mais, se fizéssemos a nós mesmos essas perguntas diariamente, nós poderíamos perceber que a nossa falência vai se distanciando de nós e que nós conseguimos penetrar mais nesse nosso interior oculto, que vai aos poucos deixando de ser. Se nós aplicarmos a nós mesmos a essas máximas, nós vamos encontrar melhor, porque estas perguntas exigem um pouco mais do que sim e não. Elas fazendo a nós próprios, nós não temos como fugir delas. Nós estamos fazendo perguntas ao nosso interior. E nós vamos responder, e vamos responder para nós mesmos. E aí, aquele nosso desejo de transformação vai vir à tona e vai conseguir. É difícil? Não sei se é difícil. Fácil não é. Mas nós podemos, através do exercício, conseguir chegar lá. Bom, algumas vezes nós julgamos ou pré-julgamos o outro. Quantas vezes a gente passa por uma pessoa, não gostei de Mauri tem coisas que eu não gosto e tal, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos mostrando para que ele também nos julgue como nós estamos fazendo. Tá? Nosso olhar, muitas vezes antipático, não chega a perceber que aquela pessoa que está na nossa frente, que está ao nosso lado, apenas quer um desejo de um bom dia, um sorriso, um agrado, né? Que seja perguntar como é que está. E a gente não faz isso. Uma palavra gentil, às vezes, derruba uma porção de barreirinhas que estão ao nosso redor. Carl Roger chegou a escrever que a maior barreira à comunicação interpessoal é a tendência muito natural para julgar, para avaliar, para provar ou desaprovar aquelas afirmações de outra pessoa ou de outro grupo. Eu hoje fui lá naquela casa espírita, daí tinha uma maluca que ficou falando uma porção de coisas que garanto que ela não faz a metade. Bom, se eu fizesse tudo que eu digo aqui, eu não estaria aqui. Quando a gente fala aqui, a gente fala para nós mesmos também. Eu, ao estudar esse texto, eu me encontrei em diversos pontos. A vontade que eu tinha, isso aqui eu vou tirar fora, não vou. Mas não dá. Quando eu estou falando isso para nós todos aqui, estou reforçando este exercício dentro de mim. E é isso que a gente tem que fazer. Chico Xavier nos coloca que a paz dentro de nós não resulta de circunstâncias exteriores, e sim da nossa tranquilidade de consciência de dever cumprido. Para vencer positivamente esse estresse que a gente acaba tornando, é preciso guardar a paz, tê-la como se fosse um patrimônio, um tesouro precioso, uma pedra de imperador. Se nós guardamos a paz dentro de nós, nós já conseguimos
abrir um caminho para que seja mais fácil. Tá? Esta pacificação interior é resultado do sucesso do coping. Este coping é um termo que eu gostaria, eu cheguei a falar hoje com uma amiga minha, é uma coisa interessante, viu? Eu não conhecia, mas fiquei sabendo. É o esforço que nós fazemos para administrar o nosso cotidiano. Ah, eu sou assim, não adianta, eu não vou mudar. Já estou velha o suficiente, já chegou. Então, estou fazendo o quê aqui? Né? Eu acho que a gente tem que procurar, se for para melhor, sempre. Alguém disse para nós que até 60 anos tu vai procurar. Depois não, depois tu te acomoda, não precisa mais procurar modificar nada. Alguém trouxe no registro de nascimento, na certidão, né, aquela lá do hospital, veio junto. Isso? Não, né? Então, nós vamos ter que buscar sempre, sempre, sempre. E olha, cada passo dado, cada objetivo atingido, mais é uma alegria para todos nós. A gente acaba se engrandecendo. Né? Mas não assim, nós às vezes botamos sobre nós um olhar ilusório, achando que nós somos o máximo. E que, na realidade, nós não estamos nos oportunizando a analisar a reação do outro. E aqui nós poderíamos citar dois exemplos, assim. Um político histórico, né, que hoje ainda na nossa aula a gente citou Hitler. Hitler se achava o Otto Borogodó. Ele achava, e ele se achava assim, eu não estou julgando ele, mas ele se achava que ele era melhor. Outro exemplo das histórias infantis, né, que me ocorreu até eu ouvir esse exemplo, da Madame Mim. Ela se acha o máximo. No entanto, para nós, ela é uma velha, feia, que só faz maldades, né? Mas não é esse o entendimento que ela tem dela própria. Por quê? Ela não está conhecendo a si própria. Bom, nós reencarnamos para fazer esses resgates. Tá? Nós temos que resgatar em nós todas essas qualidades. E se nós dermos um passo a cada reencarne, nós já estaremos fazendo bem. Mas que nós possamos sempre melhorar a cada vez mais. Como essa senhora, dessa passagem que eu vou contar aqui também, em frente ao escritório de um cemitério, para um baita de um carrão de luxo, né? E dentro dele desce o chofer e vai até o vigia do dito cemitério e pede para ele se ele poderia acompanhar até o carro, porque a senhora que lá estava doente e não tinha condições de caminhar. Lá foi o vigia até o carro e onde estava uma senhora de olhos fundos, acabrunhada, a gente olhava, via assim que ela não estava bem, ela estava, não era a idade em si, era o estado em que ela se encontrava. E ela, falando com o vigia do cemitério, ela disse, olha, nos últimos 2 anos, todas as semanas eu enviava $5 para que o senhor comprasse flores e depositasse no túmulo do meu filho. Não, eu enviei todas as semanas, há 2 anos, eu lhe enviei $5. Aí ele disse, para colocar flores no túmulo do seu filho. Ela disse, foi para isso que eu coloquei. Só que hoje eu vim aqui, um tanto quanto consternada, porque os médicos me disseram que eu tenho pouco tempo de vida. E aí eu quis vir fazer a última visita e agradecer por tudo que o senhor me fez durante esses 2 anos. O funcionário parou um pouquinho, depois ele disse com toda delicadeza, ele falou para ela, sabe, minha senhora, eu sempre lamentei esse seu gesto. E ela ficou, mas por quê?
É que eu trabalho, as flores, elas duram muito pouco. E colocadas lá no túmulo, quase ninguém vê. Eu trabalho numa obra social que faz visitas a hospitais e a casas geriátricas. E lá eu posso dizer que as flores fazem muita falta. Porque lá, além de alegrar a visão das pessoas, elas sentiriam o aroma, né? O cheiro das flores. A senhora ficou em silêncio, virou as costas, chamou o chofer e foi embora. Aí, dentro de um certo tempo, recebe o vigia do cemitério uma outra visita. E qual não é a surpresa dele ao ver que era aquela senhora e ela estava dirigindo o carro. Ela veio sozinha, ela veio sem motorista. Então, ela disse, agora eu mesmo levo as flores aos doentes. Sorridente, ela colocou isso. O senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes com aquilo que eu faço. Os médicos não conseguiram compreender por que eu melhorei. Mas eu estou bem. Eu encontrei motivos para viver. E isso me fez eu ficar melhor. Eu não esqueci o meu filho. Pelo contrário, cada flor que eu dou, eu lembro dele. E eu dou em nome dele. E isso fez bastante diferença. Esta senhora descobriu o que muita gente ignora, que é, auxiliando aos outros, a gente consegue auxiliar a nós próprios. Né? Quantas vezes o desânimo é responsável pela derrota, perda ou mesmo a desistência de um objetivo? Nós precisamos estar com o coração firme e buscar o propósito para a nossa transformação. Derrotar o desânimo que possa querer se alojar na nossa vida. Não permita que o desânimo seja o causador de derrotas em suas vidas. Reaja hoje, começando a desejar fazer desse dia um bom dia. E quem sabe, dessa noite, uma boa noite. Legal.